Bom dia, igreja. Muito bom dia a todos, né? Muito bom estar aqui, estarmos juntos falando da palavra de Deus. Baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, em nome do Filho Jesus. Ó Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai, que deu Seu Filho unigênito, Senhor. Ele veio, ó Pai, e o Verbo se fez carne, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por isso. Obrigado porque tudo que o Senhor faz, ó Pai, é para louvor e glória do Teu nome, não a nossa, Pai. Ó Deus Santo, obrigado por esse momento. Que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra, ó Pai. Que ela venha nos edificar, Pai, e que venha nos transformar a vida, Senhor. Você também com aqueles que não puderam estar aqui hoje, Tu sabes o motivo de cada um, Pai Santo, mas venha cuidar deles, ó Pai. Você também com aqueles que nós levamos a palavra no evangelismo, ó Pai, mas que os corações deles venham a ser tocados, Pai, para que eles venham a voltar-se a Ti, Senhor, e estar trilhando Teu caminho, agradando ao Senhor, ó Pai. Ó Pai Santo, Rei do Universo, o Senhor venha nos tornar, Pai, abençoáveis, ó Pai, e que possamos, ó Pai, estar agradando ao Senhor. É que te agradecemos e pedimos ao Teu Filho Jesus. Amém. Bom, continuando o nosso tema de hermenêutica, fazendo um breve resumão, muito breve mesmo, passar bem rápido. Nós temos falado aqui sobre os princípios hermenêuticos, isso que tem que ficar gravado na cabeça de vocês, né? Que a Bíblia ela é inerrante, ela não contém erros, né? Ela é infalível, ela não conduz ao erro, né? Tá aqui os versículos que nós usamos como referência, Números 23, 19, Salmos 18, 30. Ela é inspirada por Deus, né? Ou seja, as palavras foram sopradas pelo Espírito Santo, 2 Timóteo 3, 16, 17, e ela é suficiente, né? Ou seja, não precisa de complemento. Né? Josué 1,8, né? Tá gravado. Não cesses de falar das palavras deste livro. Né? Então, a Bíblia, em nenhum momento Deus fala para a gente usar outras literaturas para complementar. Né? Então, esses princípios são importantes ficarem registrados na nossa cabeça. Né? Por isso que a gente vem aqui voltando, revisando, para que sempre passe por eles. Nós vimos que nós temos que fazer a exegese, que consiste em extrair do texto o significado original. E nós vimos o que nós não temos que fazer, que é a exegese, que é jogar o nosso entendimento, nossa ideia dentro do texto. Nós vimos aqui os métodos de interpretação. Nós começamos a ver aqui que o método literal, que é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, é o método que nós usamos aqui na igreja. Nós vimos também o método alegórico, que adota a alegorização como regra principal de interpretação, e é o que nós não usamos. Inclusive, nós vamos ver que isso gera uma infinidade de heresias. Né? Nós fizemos aqui uma aula prática para ver algumas formas de fazer uma interpretação literal. Né? Nós vimos aqui uma interpretação imediata do próprio texto, usamos aqui Mateus 13, 1,9, a parábola da semente. Vimos que o próprio texto, mais à frente, ele mesmo se auto-explica. Vimos lá que a semente é a palavra, vimos que as aves é Satanás tenta minar a nossa vida. Né? Mas um método em que o próprio texto, o próprio livro, ele mesmo já se explica. Vemos isso em vários lugares, trouxemos um exemplo aqui. Vimos aqui uma forma de, quando a gente faz uma interpretação cruzada de textos semelhantes. Então nós trouxemos aqui Jeremias 25, que é onde ele profetiza o cativeiro babilônico. Nós vimos que ele falava há 70 anos. Nós vimos que em 2 Reis nós vemos o cumprimento dessa profecia acontecendo. Nós vimos em Daniel 1, 2, onde também ele corrobora com o início do cumprimento da profecia.
E nós vimos Daniel 9, 1, 2, que é onde ele cumpre fielmente os anos que foram profetizados. Né? Nós até usamos aqui um momento de reflexão que é, se nesse texto ele fala 70 anos, ele cumpre 70 anos, se lá em José, quando ele vai revelar o sonho do faraó, ele fala 7 anos e se cumpre 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, por que que lá no milênio, por que que lá em Apocalipse 20, quando se fala de um reino milenar de 1000 anos, por que que não é 1000 anos? Entendemos que é 1000 anos. Se toda palavra se interpreta assim, ali também a interpretação é dessa forma. E vimos também uma forma de olhando o texto original e cruzando textos complementares. Nós vimos aqui Gênesis 1:1, quando a gente mostrou aqui o texto do hebraico, a transliteração desse texto, e pensamos palavra por palavra e vimos ali, cruzamos com outros textos, usamos interpretação imediata e vimos toda uma doutrina num único versículo. Então, esses aqui são alguns métodos, algumas formas, a gente está botando o método literal em ação. Tá? E aí, na aula passada, a gente começou a história da interpretação, que é muito importante, porque, primeiro, para não ficar parecendo que a gente está trazendo aqui o melhor método porque a gente quer, mas para vocês entenderem a influência disso em todo mundo. Né? Como que cresceu, como que se desenrolou, como que heresias chegaram a tal ponto que hoje é mundial. Né? Então nós vimos ali, o Lucas trouxe o começo da interpretação ali através de Esdras, em Neemias 8, Daniel também, quando a gente usou o texto para falar da profecia cumprida, a gente vê que ele está fazendo uma interpretação literal ali dentro. A interpretação judaica do Antigo Testamento, então, vimos através do rabinismo, né? Vimos ali que o método de interpretação literal, ele é o método correto, porém eles estavam usando de uma forma incorreta. Né? Eles estavam indo ao pé da letra e esquecendo da parte, toda aquela doutrina, toda a parte de justiça, a parte de... Quem lembra? Justiça, fé e misericórdia, que está por trás daquilo. Eles estavam contando o grão exato para não dar nada mais, nada menos que aquilo, e não é aquilo que Jesus fala. Ele fala, venha trazer com fé, venha trazer aquilo que você quer dar de coração, venha trazer aquilo sem estar brigado com o irmão. Jesus traz um monte de coisa que está por trás do dê o dízimo do cominho e da hortelã, do endro e da hortelã. Então eles faziam uma interpretação literal, mas estavam sendo ao pé da letra a ponto de não olhar só para o micro, não olhar para o macro. E nós vimos aqui que nós não devemos olhar para o micro. A gente tem que olhar para o macro. Tem outros textos que complementam aquilo lá. Né? A gente vai ver lá, por exemplo, outros textos que falam misericórdias quero e não holocaustos. Ele está falando ali que ele está falando que não tem que ter mais holocausto? Não, ele está falando que, cara, não é só, não vá só ao pé da letra. Eu quero mais do que isso, eu quero fé, misericórdia de vocês, justiça. Nós vimos o literalismo da época de Cristo, entre os judeus primeiro. Então Lucas trouxe ali que Jesus nunca fez uso do método alegórico. A gente vê historiadores depois de Jesus, Flávio Joséfo, que é um judeu historiador, que ele mesmo não recorre ao uso de alegorias, né? Mas nós vimos uma ascensão crescente de judeus resistentes no Egito, né? Tendo destaque ali Filo de Alexandria e tendo Orígenes como expoente máximo. Né? Vimos o literalismo da época de Cristo entre os apóstolos, e que vimos que os apóstolos e seus discípulos do Novo Testamento usam o mesmo método de Jesus, o método literal. E fechamos ali com a criação de 3 escolas exegéticas. Eu acho que talvez,
alegoria não pode ser uma escola exegética, né? Tem que ser uma escola exegética. Né? Mas nós vimos que começou ali uma criação de uma escola, e as escolas do Antigo Testamento tinham muita influência, tinha muita força. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, medicina, a gente vai ver que tem escolas de medicina sendo criadas em uma região onde outros lugares falam assim, se você não estudou naquela escola, você não está apto a lecionar, a exercer a medicina aqui no meu lugar. Assim também eram as escolas exegéticas, né? Elas tinham influência nisso. Né? Nós vimos a alegoria, né, da qual Orígenes é o expoente máximo, mas a gente vai ver que tem toda uma história por trás ainda. Ele é o original. Mas nós vimos a criação da escola literal e realista, representada por Tertuliano. Esse nome para mim é fácil de lembrar, porque a erva de chimarrão que eu mais uso é Tertúlia. Tertuliano. E a história histórica e gramatical, que floresceu principalmente na cidade de Antioquia, da qual Teodoro de Mopsuestia foi o líder reconhecido. Né? Então aqui, resumo rápido do que nós vimos. E aqui, o Lucas ele entrou na ascensão da alegorização, mas eu queria pegar aqui, antes da gente avançar para a parte da reforma, dar um zoom nessa ascensão. Por quê? Para entender a importância e o quão estava carregado aquele momento da reforma. Se a gente não entender isso, a reforma parece que vai ser só uma rebelião de algumas pessoas que viram. E a gente tem que entender um pouco todo aquele contexto, toda aquela heresia que estava acontecendo, a influência estava predominante, né? Levando pessoas ao inferno ao invés de salvar. Né? Por quê? Porque tem peso, a hora que a reforma entra, tem um peso tal qual os apóstolos lá no começo do século. Pessoas que estavam ali dando a vida, eu coloco a minha vida em jogo para mostrar que vocês estão interpretando de forma incorreta. E ali tem uma divisão de águas ali. Então a gente vai ver aqui, dando um zoom aqui nesse crescimento da heresia. Né? E aí, então, uma imensidão de dificuldade cercava os escritores do primeiro século. Não possuíam um cânon claramente definido. Lembra que a gente viu que não tinha, na igreja primitiva não tinha uma Bíblia. Estava começando a vir as cartas e existia ali uma importância, uma atenção de olhar. Deixa eu ver se essa carta é do Paulo mesmo, deixa eu ver como é que tá. Deixa eu levar na outra igreja, vamos ler lá, vamos ver. Vamos nas igrejas apostólicas ver se isso aqui está coerente com a palavra. Nós vimos essa crescente, vimos que hoje nós temos o WhatsApp, lá naquela época não tinha o WhatsApp. Isso queria dizer que uma verificação levava até anos, né, para ser verificado. Né? Então eles não tinham um cânon claramente definido, só tinha ali o Antigo Testamento até então, não tinha o Novo Testamento. Então eles dependiam de uma tradução deficiente das Escrituras. Nós vimos que a Septuaginta acaba espalhando, dando uma facilidade de leitura, mas também tinha algumas suas deficiências, porque nós vimos que por conta da Septuaginta vem também os livros apócrifos, vem vários outros ensinos ali dentro. Mas ele ajudou, mas eles dependiam de algumas traduções deficientes das Escrituras. Conheciam apenas as regras de interpretação impostas pelas escolas rabínicas. É o que nós vimos, rabinismo. Né? Só tinham aquilo, tem que fazer ali, tem que fazer aqui, e esquecendo muita coisa. Os fariseus eram o ápice da escola rabínica. Eram aqueles que ditavam, que levavam. Os fariseus, os saduceus, os escribas, todos esses eram o ápice do entendimento. Lembra que Jesus, quando chega para Nicodemos, chega para Jesus, o que Jesus fala para Nicodemos? Tu é mestre aqui e tu não sabe essas coisas? Não estou te contando nada novo, estou te contando o que está no Antigo Testamento.
e tiveram então de se libertar da aplicação errônea do princípio literal da interpretação. Eles tiveram que começar a se libertar disso. Tipo, cara, vamos usar o método literal. Não adianta você ter o método certo e fazer errado. Além disso, estavam cercados pelo paganismo, pelo judaísmo e por heresias de toda sorte. E quando a gente estudou aqui Colossenses e Filipenses, nós vimos isso. Eles estavam cercados por misticismo, por os elementos judaizantes, pela própria filosofia, a filosofia grega. Né? Estavam cercados, então tinha muita coisa acontecendo ali. Eu tenho um exemplo que eu gosto de fazer. Eu lembro aqui quando a gente fala de usar o método certo de forma errada. Né? Eu estava até falando com o Lucas e com o Roberto. Né? Eu falei, tirar a camisa e eu for num sol de meio-dia, eu vou voltar como? Com esse sol de hoje aqui, 32 graus. Vermelho. Né? Se amanhã eu fizer a mesma coisa, for lá, eu vou voltar como? Vermelho. Não tem como eu buscar um resultado diferente fazendo as coisas da mesma forma. E aqui, então, eles começam a querer buscar um resultado diferente daquele método que era o correto de se fazer, mas estavam fazendo errado. E os pais do terceiro século em diante, eles foram, como a gente viu, tivemos a divisão ali das três escolas exegéticas, né? Começa então cada um a ter a sua. Alguns permanecem num método, outros começam a trabalhar no método de uma forma melhor, estudar. Cara, tá aplicando isso aqui certo? Vamos ver isso aqui. Né? E ao remontar então as origens da escola alegórica, que esse vai ser o foco, vamos falar daquilo que nós não adotamos aqui, para entender a importância que isso vai reverberar lá na reforma. E ao remontar essas origens, a gente começa ali com Aristóbulo. Né? Aqui sai uma série de nomes para filhos, se quiser. O qual a sua obra foi de grande importância para a história da interpretação. Ele é um dos precursores a quem Filo de Alexandria recorre, né? Ainda que sem se identificar bem ali, e é o primeiro a enunciar teses que visavam a alcançar ampla aceitação e a produzir muitas conclusões falsas na esfera da exegese. Então ele começa ali, esse cara... Né, quem está, às vezes, muito no meio acadêmico, tem uma visão muito disso, de fulano veio com uma tese, e aí aquela tese é difundida entre outras faculdades, o cara vai fazer um livro bem conceituado, ele vai ter revisão de pares, né? Então, por isso que aqui, esses grandes estudiosos começavam a buscar o que o outro estava fazendo, quando um fazia, divulgava-se aquilo. E a primeira dessas heresias, foi então a declaração, e o Lucas trouxe isso aqui, de que a filosofia grega ela é tomada de empréstimo do Antigo Testamento, em especial da lei mosaica. E a segunda heresia afirma que todos os principais dogmas dos filósofos gregos, especialmente os de Aristóteles, podem ser encontrados em Moisés e nos profetas que usam o método correto de investigação. Então eles começam olha só a filosofia. Não, isso aqui está aqui dentro. Está dentro da Bíblia isso aqui. Moisés usou, começa a botar algo externo dentro da Bíblia, fazendo uma exegese. Filo adotou esse conceito de Aristóbulo e procurou conciliar a lei mosaica com a filosofia grega. Você começa a querer juntar. Lembra quando a gente falou de festa junina? O que é? É a mesma coisa aqui. É eu querer trazer conceitos do mundo e empurrar na Bíblia. E falar que isso é lícito, né? Que isso é válido.
E o Filo trouxe isso de modo que a filosofia pegou de empréstimo do Antigo Testamento e se tornou válida. Né? Para ele, a filosofia grega era a mesma coisa que a filosofia de Moisés. Olha o tamanho dessa heresia. E o objetivo de Filo era demonstrar e ilustrar essa harmonia entre a religião judaica e filosofia clássica. Não, existe uma harmonia aqui das nossas culturas. Existe uma harmonia dos textos aqui. Ou, em última análise, tornar aceitável a religião judaica ao mundo grego instruído. Não, vamos fazer de uma forma que é o que nós chamamos hoje de sincretismo. Não, aqui, ó, essa cultura aqui se adequa aqui porque nós encontramos preceitos aqui dentro, então funciona. É uma forma de a gente levar esses conceitos judaicos para o mundo. E para poder efetuar essa harmonização, foi necessário que Filo adotasse um método alegórico de interpretação das escrituras. E a influência desse cara, Filo, se fez sentir mais agudamente nas escolas teológicas de Alexandria. E foi nessa grande escola alegórica, catequética, né, de Alexandria, que foi fundada, né, e aí o pessoal traz uma, segundo a tradição, que foi fundada por Marcos, mas que surgiu essa escola de exegese cristã. Né. Então eles estavam dentro de Alexandria, onde é? Quem lembra? Onde? Não, é Egito. Como o Lucas trouxe, quando o Império Grego macedônico começa a dominar e toma conta do Império Medo-Persa, Alexandre vem e ele, de forma rápida, ele conquista o mundo. Só que ele fez isso como? Ele tinha uma forma de fazer isso acontecer. Diferente, por exemplo, dos mongóis, que quando iam conquistar, ele vinha, queimava tudo, saía correndo, pegava... era dono do Império chamuscado, né? Mas ele não, ele vinha e falou assim, eu vou helenizar aqui essa cidade. Trazia os conceitos e ali fazia de forma que cada lugar do mundo que ia conquistando começava a aprender os conceitos gregos e se helenizava. Né? E nessa escola ela tinha grande influência da parte grega. E o objetivo dessa escola, semelhante ao de Filo, foi unir filosofia e revelação. E assim usar as joias emprestadas do Egito para adornar o santuário de Deus. Eu vou trazer conceitos aqui para emplacar aqui a nossa religião, para emplacar aqui a palavra de Deus. Né? Então ele começa a trazer conceitos do mundo para dentro da palavra de Deus. Dessa forma, Clemente de Alexandria e Orígenes, depois, fornecem então a antítese direta a Tertuliano. Estava começando a escola literal e realista, ele começa então aqui, ele começa a usar isso como aquela escola não está certa, porque essa escola faz isso. Começa então a criar essas rivalidades. E esses nomes são importantes, gente. Orígenes, Clemente, nós vamos ver depois Agostinho, por quê? Porque muitas vezes nós vemos, inclusive em igrejas reformadas, trazerem doutrinas dessas pessoas. Muitas vezes a gente vê aqui, porque Santo Agostinho disse isso. Gente, isso tem que ficar, a gente tem que lembrar dessas coisas. Por quê? Porque nós vamos se deparar isso ou no dia a dia, ou num vídeo que vocês vão ver na internet de algum pastor, de algum teólogo falando. E precisamos ter noção de, ele falou, porque se ele falou esse cara aqui, porque esse cara deve ser bom. Inclusive a gente aqui dentro, quando a gente trazer às vezes um nome, nome de alguém, porque Billy Graham foi...
Vai estudar a vida de Billy Graham. Vê se a gente está falando, trazendo aqui um conceito certo. Né? Então é importante a gente ter isso. Ir atrás dessas pessoas que às vezes são usadas para... Às vezes, o problema é que às vezes traz para elevar a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus ela é maior que tudo. Nós vimos isso. Então é importante. Os nomes estão aqui justamente para nos munirmos como uma ferramenta e não aprendermos coisas, heresias, mesmo dentro de igrejas reformadas. E para poder efetuar essa harmonização, foi necessário Filo adotar um método alegórico, né, como nós vimos. E então Clemente e Orígenes fortalecem isso de forma ali, então, até a brigar com as outras escolas, né, se opor às outras escolas. Né. E o primeiro mestre da escola a galgar os degraus da fama foi o venerável Panteno, convertido do estoicismo. O que é um estoicismo? Quem já escutou aqui? Ah, fulano era um fulano estoico. Quem já ouviu aqui? O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia prática que visa alcançar a felicidade através da virtude, da razão e do autocontrole, ensinando a aceitar o que não se pode mudar e focar apenas no que está ao nosso alcance. Esse cara era um cara convertido dessa filosofia. Uma filosofia que fala que só alcançamos felicidade através da virtude, da razão e do autocontrole. O que a Bíblia diz? Nós alcançamos a felicidade quando? Quando? Quando estamos conectados no caminho de Deus. Alegrai-vos. Nós vemos muito alegrai-vos no Novo Testamento. Jesus fala, tem de bom ânimo. Não precisa buscar outra filosofia para nos alegrarmos. Se você não tem se alegrado em Deus, aí talvez precisa voltar aqui e estudar mais. Mas está aqui a resposta. Eles falam sobre autocontrole. A Bíblia fala sobre domínio próprio, do Espírito. Sem Cristo a gente não tem. O fruto do Espírito é dado pelo Espírito Santo, é do Espírito, né? Então, a gente busca isso através do Espírito. Através de Deus. A gente não consegue ter um autocontrole. Exato. Então, esse Panteno convertido do estoicismo, né, de cujos escritos apenas alguns fragmentos sobreviveram. Né? Ele foi sucedido, então, por Clemente de Alexandria, que, crendo na origem divina da filosofia grega, olha só, eles começaram a ver e defender que a filosofia grega teve uma origem divina. Propôs abertamente que o princípio de que toda a escritura deveria ser entendida alegoricamente. Ele começa então a defender isso. Toda a escritura tem que ser interpretada alegoricamente. Gente, eu estou falando isso aqui justamente para a gente entender depois o impacto da reforma. A gente tem que entender que quando a gente fala da reforma, ela tem um impacto gigante para a gente. E foi nessa escola que Orígenes, então, desenvolveu o método alegórico aplicado às escrituras. Então ele começa a beber desse estudo de Aristóbulo, Filo melhorando aquilo, Clemente, chegando em Orígenes, e agora ele começa se é que se pode dizer isso, sistematizar o alegorismo. Né? Ele desenvolve o método e começa então a levar isso como matéria. É dessa forma que nós temos que estudar a Bíblia. Orígenes foi o primeiro a formular, em relação ao método alegórico aplicado pelo judeu platônico Filo, uma teoria formal de interpretação. Então ele começa a sistematizar, criar um sistema para o método, a qual foi exposta numa longa série de obras exegéticas. Então lembra que na época nós não tinha Amazon para vender livros como nós temos hoje. Né? Mas eram feitos ali os tratados,
as obras e levado para as outras escolas, levado isso para outras cidades, né? E, né, foi vendido isso como notável perícia e pelo engenho, mas ele era descuidado nos resultados de boa qualidade. Então ele foi notável por ter feito a sistematização de forma uma perícia nisso, pelo engenho de sistematizar, mas descuidado pelo resultado, porque o resultado não era o resultado bíblico, não era aquilo que nós vimos que Jesus usava, né? Ele considerava a Bíblia como um organismo vivo, que consistia em 3 elementos. Não trouxe. Em 3 elementos, ele sistematizou isso. Correspondente ao corpo, alma e ao espírito do homem, segundo a psicologia platônica. Então, de acordo com essa visão, ele atribuía às escrituras um sentido tríplice, né? Primeiro, ele colocou o sentido somático, que é o literal e histórico, ou seja, que era fornecido diretamente pelas palavras, mas que serviam apenas de um véu para uma ideia superior. Então, primeiro sentido, somático, literal ou histórico, mas que era apenas uma forma de, você usa isso aqui, mas isso aqui é um véu. Isso aqui você tem que entender que quando você abre, tem outra coisa por trás disso. O segundo sentido que ele atribuiu, sentido psíquico ou moral, que dava vida ao primeiro sentido e servia de edificação geral. Então, dentro desse texto aqui literal, isso aqui é só vocês não estão entendendo, vocês não estão vendo, vocês estão cegos. Isso aqui é só um véu, o sentido psíquico, ele está aqui e trazia, empurrava um monte de coisa para o texto, né? E o terceiro sentido, o sentido pneumático, ou místico, ou ideal, né? E era ideal para quê? Para os que se encontravam no estágio mais avançado de amadurecimento filosófico, né? Então, tá caindo água ali. Então, quando você tinha se aperfeiçoado, quando você estivesse galgando estágios, aí você conseguia aplicar, então, o sentido místico desse texto. Olha aqui, esse texto tem um sentido místico por trás dele. Olha aqui, as 70 semanas de Daniel é um sentido místico. Os 1000 anos do reino milenar é místico. Isso aqui não é literal, gente. Isso aqui literal é só um véu. Vocês não estão entendendo. 1000 anos é 1000 anos nos nossos corações. Isso já começou lá quando Jesus ressuscitou e falou que a ele foi dada toda a autoridade. Desde lá nós já estamos vivendo isso. Tá entendendo como é que isso vai puxando uma coisa? E você vai ver que isso vai destoando do que a Bíblia ensina. Então ele sistematiza e traz esses 3 elementos que atribuía às Escrituras. E na aplicação dessa teoria, Orígenes demonstra a mesma tendência de Filo, de eliminar a letra da Escritura pelo uso da espiritualização. Não, gente. Veja bem, isso aqui é espiritual. Isso aqui, esse texto aqui, imagina se a gente pegasse, imagina se Jesus não tivesse explicado a parábola da semente. O que teria sido, né? O que teriam estar falando hoje, né? Não, a semente pode ser um conceito de amor no seu coração, pode ser... Mas ele começa a usar, né, a eliminar a letra literal e trazer o uso da espiritualização do texto. E em vez de extrair o sentido da Bíblia, introduz nela todo tipo de ideias estranhas e fantasias descabidas. E vamos abrir lá Tiago 3,15.
Vamos ler do 13 ao 15 aqui. Então o Tiago está falando aqui, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então quem faz isso, mente contra a verdade. Mas aqui o ponto importante, ó. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Quando você tira o sentido do texto e coloca um outro sentido que eu quero, Tiago fala, isso não é a sabedoria que vem lá do alto. Isso é terreno, animal e demoníaco. Porque você está botando o seu entendimento, você está dizendo que Deus não sabe falar, Deus não é sábio, eu sou. Então eu vou explicar aqui o direito que Deus queria dizer aqui. E essa alegorização, no entanto, satisfazia o gosto da época. Que a filosofia estava crescendo. Lembra que lá em Filipenses, lá em Colossenses, isso era uma tendência naquela região. E com a mente fértil, né, a galera ia longe. Né? Orígenes, então, serviu de oráculo exegético da igreja primitiva até que sua ortodoxia veio a ser questionada. Lá na frente, depois. Mas, de forma resumida, a escola de Alexandria foi o berço do método alegórico de interpretação, tendo sido criado para competir e sobrepujar outras escolas filosóficas, principalmente a de Atenas. Porque ali estava falando que a filosofia era divina e tem mais na Bíblia sobre filosofia do que o próprio pessoal de Atenas sabia. Cheia de concepção filosófica, se desenvolveu, então, quando Constantino, como o Lucas falou, ele se converteu, mas ali já, porque ali quando começa o 300, já começa o declínio do Império Romano. Já começam invasões aqui, invasões ali. E ele, então, com aquela... Olá, tudo bom? Olá, Sérgio. E ele lá, então, com inflamando aquelas revoltas, cristãos saindo aqui e ali, e briga. Constantino se converte, né? E ele se denomina, então, Pontifex Maximus. Né? Ou seja, ele se coloca como cabeça do cristianismo. Quem que a Bíblia fala que é o cabeça da igreja? Cristo. Tá vendo que uma heresia puxa outra, uma heresia puxa outra, isso começa a ser uma escola, daqui a pouco isso está sendo disseminado, chega no topo da hierarquia e aquilo explode. Então eu vou ser o cabeça da igreja. Eusébio e Orígenes e seus seguidores começaram então a alegorizar a espiritualização das escrituras. Não, gente, vocês não estão entendendo, vocês não estão sabendo o que Deus está falando. Eu sei, vou te falar para vocês aqui. Eu tô colocando, essa coisa aqui que vocês estão achando que é literal, não é literal, isso é um véu. E eu vou mostrar que tem muita coisa por trás disso aqui. E como chega no imperador, no rei, no imperador, isso fica mais fácil de ser disseminado. E eles começam a alegorizar a espiritualização das escrituras, pois não podiam proclamar um outro rei que não fosse o imperador. Eu não posso falar que existe outro rei aqui. Assim, com base na filosofia grega, as escrituras foram alegorizadas para se encaixarem em seus conceitos e escolhas. E Filo, com suas alegorizações, é o pai da Cabala. O que é Cabala? Quem sabe o que é Cabala? Dou-lhe uma. É a mística judaica.
E foi a ascensão desse eclesiasticismo, né, que é, o que é isso? É uma influência excessiva ou apego às formas, os métodos e práticas da igreja e do clero. Então agora não é mais a Bíblia que manda, quem manda é a igreja, é o clero. E com a ascensão disso, né, e com o reconhecimento da autoridade da igreja sobre todas as questões doutrinárias, então o único que sabe que agora, a partir de agora é a igreja, que sabe de doutrina, vocês não sabem mais nada, vocês que não estudam, eu não vou nem, vocês não vão ter nenhuma cópia que vocês saibam ler na sua língua. É tudo, né, onde só a igreja consegue ler. Ela passa então a dominar esse conceito, né? Isso deu um grande ímpeto para a adoção do método alegórico. E aí surge Agostinho, que foi o primeiro a fazer com que as escrituras se conformassem à interpretação da igreja. Não é a igreja que deveria estar a todo momento, todo dia, se conformando à palavra de Deus? E ele traz então que não. A escritura tem que se conformar à igreja. Tá entendendo? Tá começando a entender o peso que tem quando chega na reforma? O desvio exegético que vem acontecendo até então? Pode? A Igreja Católica Romana, entendo que sim. E católico é o quê? Católica é universal, né? Igreja universal. A romana, Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, ali. Ele sistematiza, né? E puxa para si. Ele que se coloca como o primeiro, o Pontifex Maximus, né? O que é isso? É o Papa, né? Fala que Pedro foi o primeiro Papa, mas ele puxa a responsabilidade para ele. E quando o princípio da alegoria ele é aceito, quando começamos a demonstrar que passagens e livros inteiros das Escrituras dizem algo que não querem dizer, o leitor é entregue então nas mãos amarradas aos caprichos de quem está interpretando. A gente começa a aceitar isso, começa a entender que essa passagem aqui eu consigo extrair outro entendimento dela, eu consigo colocar outra coisa aqui dentro, a gente está entregue ao intérprete. O que o intérprete falar, o que ele deduzir, lembra dos sentidos. Quando eu tô num alto grau de sentido místico, né? Psíquico, então eu sei mais do que vocês. E ele começa, quando a gente está à mercê disso, aí a gente é entregue ao que cada um achar que foi revelado, ou que entendeu daquilo, que teve um devaneio. Né? Ele não pode estar seguro de coisa alguma, o princípio alegórico, exceto do que lhe for ditado pela igreja. E em todas as eras, a autoridade da igreja tem sido falsamente reivindicada pela presunção né, da tirania das falsas opiniões dominantes. E isso, a gente está falando ali, lá no ano 300. E de lá até a Idade Média, a gente vai ver que isso perdurou. Né? Nos dias de Justino Mártir e de Orígenes, os crentes foram impelidos a aceitar a alegoria por uma necessidade imperiosa. Este é o método que vocês vão seguir a partir de agora. É isso que a palavra está falando. É isso que a igreja está falando. E quando eles não tinham acesso à escritura, eles foram de forma tirânica. Isso vai... vem envenenando, entende como vem envenenando como uma semente lá atrás, cresce, chega aqui em cima, e a partir de agora todo mundo vai fazer isso. Eles as utilizaram para derrotar o literalismo, que eles entendiam como tosco, né? Como fanático.
ou para conciliar os ensinos filosóficos com as verdades do Evangelho. Nos dias de Agostinho, todavia, o método havia já degenerado, transformando-se em mero método artístico de demonstrar uma engenhosidade e de apoiar o eclesiasticismo, a dominância da igreja, o poder da igreja sobre a palavra. Quem manda é a igreja, não a palavra. Nós vemos isso 300 anos de Cristo, mais ou menos, em 300 a 400. Hoje a gente vê isso? Não vemos isso hoje ainda? E o pior, nós vemos, é possível começar a ver isso em igrejas reformadas. E que nós vamos entender o peso da reforma, a gente vê hoje muitas igrejas reformadas no mesmo conceito, trazendo as mesmas heresias, as mesmas coisas para dentro de casa e colocando isso na vida dos crentes. E infelizmente, naquele momento, para a igreja agora, a igreja como um todo, e infelizmente, para qualquer verdadeira compreensão das Escrituras, o alegorismo ele foi vitorioso. Porque a partir daquele momento, era só o que virou dogma e só o que a igreja fazia, só o que a igreja ditava era o que era aceito. E esse estudo, ele deve deixar claro o fato de que o método alegórico não nasceu do estudo das Escrituras, mas de um desejo de unir a filosofia à palavra de Deus, lembra? Então lá atrás nós falamos que o método alegórico não surge como um estudo, mas eu preciso... Moisés, dá para ver a filosofia grega aqui nas palavras de Moisés. E começa a divinizar a filosofia grega. Nasce com isso. Não como uma vontade de tirar a verdade da Bíblia. Não surgiu de um desejo de apresentar as verdades da palavra, mas da determinação de pervertê-las. Não foi filho da ortodoxia. O que é ortodoxia? É associada a ideias conservadoras, né? A regras estabelecidas e métodos tradicionais. Qual que era o método tradicional que nós vimos? Qual que era o método que Jesus usava? Literal. Qual que era o método que os apóstolos usavam? O mesmo. Qual que era o método que os rabinos usavam? Mesmo que aplicando de forma incorreta, mas qual que era o que eles usavam? Literal. Lembra Jesus falando, vocês estão dando aqui, ai de vocês, fariseus, estão dando aqui o dízimo do endro e do cominho, estão contando, mas não fazem isso com fé, com justiça, com misericórdia. Mas o estudo alegórico surgiu da heterodoxia, que é associada a ideias progressistas, abordagens alternativas e questionamentos de normas estabelecidas. Vou ligar aqui o ventilador, gente. Não quero ligar o de vocês. Tô com calor. Mas surge de ideias progressistas. O que nós vemos? Ortodoxia, heterodoxia, nós vemos isso hoje. Está entranhado na política hoje. É um partido que eu sou progressista, não, eu sou conservador. Não, tem coisas novas surgindo, temos que deixar isso acontecer, temos que deixar. Mas a Bíblia fala que não. Ah, mas não importa, porque seu entendimento não é correto. E mesmo que Agostinho tenha sido bem sucedido em injetar tal método de interpretação na corrente sanguínea da igreja, baseado no método de Orígenes, de perverter as escrituras, havia quem naquela época ainda se apegasse ao método literal. Tinha ali alguns remanescentes do método literal. Nós vimos que o Lucas trouxe a escola de Antioquia. Havia homens que não seguiam o método introduzido pela escola de Alexandria. Então tinha ali ainda quem estava perseverando naquilo. Isso é legal porque
às vezes a gente acha que só a gente está defendendo o método correto. Né? E eu lembro de um texto de Elias, né? Elias ali chorando, né? Ah, porque todos foram mortos, só eu sobrou aqui que não dobrou o joelho. Deus fala assim, é só você não. Deus mantém o remanescente fiel. Tem outras pessoas, tem mais 7.000 pessoas aqui que não dobraram. Então, persevere, mantenha. Você não está sozinho. Tem muitas outras pessoas. Talvez você só não tenha se conectado a elas ainda. E aqui a gente tem o remanescente que tentando manter a doutrina e aquilo que a Escritura fala para a gente. O método que a Escritura revela para nós. E por isso eu estou trazendo os nomes, gente. Agostinho, Orígenes, Clemente. Por quê? Porque vocês vão escutar isso em igrejas reformadas. Vocês vão escutar isso de pregadores renomados. Trazendo como um ensino correto dentro de uma igreja reformada. Porque Santo Agostinho falou isso. Então, gravem esses nomes, entendam o que está por trás, entendam o crescimento disso. Por quê? Para vocês não serem pegos, enredados pelas falsas doutrinas que nós vemos tanto Paulo falar para a gente em Colossenses e Filipenses, para nós nos atermos a isso. Lembra que tinha em Colossenses filosofia, misticismo, gnosticismo e movimentos judaizantes. Isso vai ter sempre. Isso não é exclusivo daquela igreja. Isso está hoje na nossa vida. E a respeito, então, de Teodoro e de João, podemos dizer que avançaram em direção a um método científico de exegese. Daniel, você está falando que tem que ser ciência? Não estou falando de ciência, estou falando de científico. Lembra o que Lucas fala no começo do livro de Lucas? O que ele faz? Por que ele está escrevendo? Porque ele fez o quê? Uma apurada investigação. Ele usou um método científico. Eu vou aqui atrás de testemunhas, eu vou aqui atrás de quem viu, vivenciou, e vou registrar isso aqui. Eu vou ver o que é mentira e o que é verdade. Então, Teodoro, eles avançam na direção de um método científico de interpretação das Escrituras, à medida que viram claramente a necessidade de apurar o sentido original das Escrituras. Lembra que nós vimos 3 exemplos de métodos, né? Nós falamos aqui. Podemos interpretar, uma forma de interpretar, quando o próprio texto está interpretando aquilo que ele diz, usamos Mateus, a palavra da semente. Podemos interpretar cruzando textos semelhantes, nós vimos aqui a profecia do cativeiro babilônico, vimos que é 70 anos, vimos que lá em 2 Reis e Daniel fala a mesma coisa, vimos que Daniel fala quando acaba com os mesmos anos, vimos que se isso é literal, o milênio tem que ser literal, porque todo o resto, todos os cumprimentos de tempo são feitos literais, ou olhando para o texto original, trouxemos aqui o texto hebraico e a transliteração. Então, eles começam a trazer isso de volta. Vamos olhar para o original. O que o original está falando? O simples fato de terem mantido esse alvo em mente foi uma grande conquista. Porque isso era até perigoso, porque você estava indo contra aqueles que dominavam. Fez com que o seu trabalho se destacasse fortemente quando comparado com a escola de Alexandria. A interpretação deles era extremamente simples e clara comparada de Orígenes. Por quê? Para Orígenes você tinha que ter um grau, quase maçonaria, né? Você tem que ter um grau de grão-mestre para saber interpretar corretamente. Rejeitaram de todo o método alegórico. Esse método não tem o que ser extraído dele. Seu sistema de interpretação bíblico aproximou-se mais de qualquer outro do que agora é adotado pelas igrejas reformadas de todo mundo. O método deles é o que hoje é o que mais, quando a gente olha para as escolas, é a escola que mais se adequava ao método que nós usamos hoje. Deodoro de Tarso
precisa ser considerado, né, é um dos o verdadeiro fundador da escola de Antioquia. Né? Era um homem de eminente saber e de consagração indiscutível, foi professor de João Crisóstomo, outro nome bonito para botar no filho, e de Teodoro de Mopsuestia. Seus livros foram dedicados à exposição literal das escrituras e ele escreveu um tratado, infelizmente perdido hoje, sobre a diferença entre a alegoria e a introvisão espiritual. No entanto, o mais capaz, o mais decidido e o mais lógico representante da escola de Antioquia foi Teodoro de Mopsuestia. Foi morto em 428 depois de Cristo. E ele, por que ele se destaca? Porque ele era uma voz. O vento está forte. Isso não eu sou Espírito Santo. Então ele como uma voz, né, não era um eco, era uma voz, né, em meio a milhares de ecos indo contra aquilo lá. Né. Ele rejeitou as teorias de Orígenes, mas aprendeu deste a importância indispensável da atenção aos pormenores linguísticos. Então, aquele método é ruim, mas eu aprendi com ele uma coisa. Eu tenho que dar atenção aos pormenores linguísticos, gramaticais. Por isso que a escola era histórica e gramatical. Então, eu aprendi com o erro dele. Tem a ensinar o método alegórico? Tem. A não fazer como eles fazem. Né? A fazer de forma histórica e gramatical. Ele presta atenção cerrada a partículas, a modos, preposições e termos em geral. Lembra que a gente viu aqui, pegou Elohim, El, Deus, Rim, é o plural do hebraico, que não é dual, não é mais do que 2, é mais do que 3. E quando a gente conecta isso lá com façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, não as nossas imagens, nem as nossas semelhanças. Quando Jesus fala lá, caramba, tá ventando hoje. Quando Jesus fala lá, no final de Mateus 28, ide, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não no nome de um, não no nome de outro, não no nome de outro. Mas ele usa um nome só. Nós fizemos isso olhando as partículas, olhando o nome, o que Elohim quer dizer. Né? E ele prestava atenção a isso, as preposições. Né? Ele aponta as peculiaridades do estilo de Paulo. Paulo tem um estilo. João tem outro, Lucas tem outro. O público de Lucas é um, o público do Mateus era outro. Mateus traz Deus como rei, João traz Deus como Jesus como Deus, Marcos traz Deus como servo. Né? E quando a gente entra na Idade Média, a gente vê uma estagnação. Então a gente vê ali quase 9 séculos sem nenhuma mudança. Pouca coisa, poucos lampejos, né? Mas a Idade Média, assim como na própria questão cultural, tecnológica, outras coisas, não evoluiu nada nessa questão. Então não teve grande... foi um período que ficou estagnado. Hegemonia da igreja, dos dogmas da igreja, para cair chegar então no momento em que entra a reforma. Né? Aqui foi onde o dogma, na Idade Média, onde o dogma, então ali entre 500 e até 1400, sem nenhuma evolução grande nesse aspecto, né? Mas foi onde o dogma e a vontade do líder da igreja romana prevalecia contra as escrituras. Perversões como indulgências e idolatria, bem como profanação e busca pelo poder financeiro e político, foram os maiores destaques desse tempo. Então, tem o que se destacar? Tem. Heresias. Busca por domínio financeiro e político. O que era indulgência? Comprar o perdão dos pecados. Né?
E nós vemos isso hoje. Quem já viu vídeo de igrejas reformadas leiloando, quem dá mais o dízimo? Quem? 10 mil vai ter aqui. Não se difere muito disso. Amém? Vamos rápido ao intervalo, acabei extrapolando muito tempo aqui, para voltarmos para o nosso culto.